Olá. Em 2014, com a aprovação do Plano Nacional de Educação, os estados e os municípios tiveram o prazo de 1 ano para elaborar os seus projetos para a área. A Assembleia Legislativa tem 3 propostas de Plano Estadual de Educação em trâmite. Uma apresentada pelo governo, outra originária do Fórum Estadual de Educação e ainda o chamado Plano Estadual de Educação Independente, elaborado por 9 entidades representativas do magistério e que se baseia no Plano Estadual de Educação da Sociedade Paulista de 2003. Este é o tema do programa em discussão de hoje com os nossos convidados. O deputado Raul Marcelo, do PSOL, que assina o Plano Estadual de Educação Independente, o professor Otaviano Helene, do Instituto de Física da USP, o professor João Zanetti, também do Instituto de Física da USP, e Paula Penha, membro da executiva da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa em discussão. Antes de conhecermos cada ponto do Plano Estadual de Educação Independente elaborado pelas entidades, vamos ver quais são as principais metas contidas na proposta enviada pelo governo para a Assembleia Legislativa. O projeto de lei 1038/2015 sobre o Plano Estadual de Educação foi enviado pelo governador Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa e depende da aprovação dos deputados para ser sancionado. A elaboração do documento é prevista pelo Plano Nacional de Educação e tem papel fundamental no cumprimento das metas nacionais. A proposta do Plano Estadual tem 23 metas que devem ser cumpridas no prazo de vigência do plano, 10 anos. A primeira meta é universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches para atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até 2023. Outras metas são alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 2º ano do ensino fundamental, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino, tomando como referência o piso salarial nacional profissional. Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB, o Produto Interno Bruto, até o 5º ano de vigência do plano e 10% do PIB até o 10º ano. Implantar gradualmente um novo modelo de ensino médio público estadual, com organização curricular flexível e diversificada. Deputado Raul Marcelo, o plano em questão aqui, o Plano Estadual de Educação elaborado pelas 9 entidades, em especial pela ADUSP, é uma atualização do Plano Estadual da Sociedade Paulista de 2003, ou seja, esses 12 anos se passaram e foi feita uma atualização, é isso? Sim, Mauro. Primeiro eu queria agradecer o convite, para participar dessa importante reunião aqui. Estar aqui com a Paula, que é membro da executiva da APOESP, um dos maiores sindicatos que nós temos na América Latina. Está com o Otaviano e com o João Zanetti, que mantém essa tradição, importante de intelectuais que não só produzem o conhecimento científico, mas também intervêm junto à sociedade para que a gente possa avançar, não só no conhecimento, mas também no combate à desigualdade social. Queria lembrar aqui dessa tradição do Florestan Fernandes, Caio Prado Júnior, que já passou por essa casa, e tantos outros. Então é uma satisfação imensa estar com vocês aqui, participando desse debate. Nós demos entrada com esse projeto, que é um projeto de atualização da discussão que já vem sendo feita desde 2003 aqui no estado de São Paulo. A avaliação nossa, até para deixar bem claro para as pessoas que acompanham o programa, é que hoje o Estado brasileiro, a partir da Constituição de 88, existe um esforço da sociedade para que a gente faça um planejamento em torno da educação. Foi nesse sentido que se construiu a LDB e também nesse sentido que nós construímos o primeiro Plano Nacional de Educação e também nesse sentido que nós fizemos, o Congresso aprovou a emenda 59, que obrigou os estados e os municípios a elaborarem os seus planos municipais.
Então, o Estado de São Paulo, nesse momento, abre essa agenda de discussão que já vem acontecendo nos municípios, já aconteceu do ponto de vista nacional, agora é a hora do Estado de São Paulo se debruçar em relação aos problemas educacionais que nós temos aqui no Estado. São muitos os problemas. Vou citar apenas 2, já para passar a palavra para os demais amigos aqui que estão nessa nossa conversa, que o primeiro é o seguinte: o Estado de São Paulo tem 1.287.000 cidadãos que são analfabetos ainda. Então nós temos um problema grave, né? Vários países, inclusive aqui na América Latina, já superaram o analfabetismo. O estado mais rico da federação, ainda nós temos essa chaga. Nós temos uma presença de crianças de 0 a 3 anos na creche de 38% apenas. Portanto, são várias aí os entraves educacionais do Estado de São Paulo, e planejar é fundamental. É por isso que essa iniciativa foi dada na Assembleia. Nós tivemos a grata satisfação de assinar essa proposta, elaborada pelos docentes da USP, por Instituto Paulo Freire, pelo grupo do EJA, de Educação de Jovens e Adultos, né, e também que tem o apoiamento aí de várias militantes da área educacional do Estado de São Paulo, para chamar a sociedade para que a gente possa planejar junto o futuro da educação do nosso Estado. Professor Otaviano, a DUSP, a Associação dos Docentes da USP, já participou da elaboração do Plano Estadual de Educação da Sociedade Paulista, já lá atrás, em 2003, há 12 anos? Sim, sim. De fato, a proposta que está aqui na Assembleia Legislativa, ainda na forma de um projeto de lei de 2003, ela foi preparada pelo então Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública, do qual a DUSP teve um papel importante, assim como outras entidades, né? E ele serviu de base para a atualização que nós apresentamos agora nesse ano de 2015, em junho, né? E ele serviu de base para fazer o passo seguinte, né? Quer dizer, atualizamos o diagnóstico, que a realidade mudou nesses 12 anos, né? E, vamos dizer assim, melhoramos em relação às propostas anteriores, né? Eu, aproveitando a minha fala, eu queria adicionar ao que o deputado Raul colocou, a questão, outro grave problema, que é a privatização do ensino superior no Estado de São Paulo. Se o Estado de São Paulo fosse considerado um país isoladamente, seria de longe o país com a mais alta taxa de privatização do ensino superior de todo o mundo, né? É uma situação totalmente inaceitável, incondizente com a realidade da sociedade, com as necessidades, as possibilidades do Estado de São Paulo, né? Isso aí tomou uma proporção absurda. E aproveitando também, em relação à abertura do programa, quando foram apresentadas algumas das metas da proposta apresentada pelo governador e pelo secretário de Educação, que ambos assinam a proposta encaminhada, a grande falha, o grande problema é a questão do financiamento. Quer dizer, ele não tem nada de concreto sobre o financiamento. Pior, ele faz um cópia-cola do que está no Plano Nacional de Educação. Então, quando se refere aos 10% do PIB, na redação, é 10% do PIB nacional. Até é engraçado perguntar por que um governo estadual propõe que o país gaste 10% do PIB nacional em educação. Ele não tem poder disso, ele legisla só para o Estado de São Paulo. Então, ficou um pouco até meio ridículo. Ficou claro que o governo fez uma coisa que a gente não gosta que os estudantes façam, né? Cópia-cola, e copiou e colou de uma forma totalmente acrítica, ele não viu o que colou. Quer dizer, ele está dizendo que vai se empregar 10% do PIB nacional que educação. Ora, ele tem que se referir ao PIB estadual, quer dizer, qual o percentual do PIB estadual que no Estado de São Paulo vai ser aplicado em educação, né? Ele não pode legislar para os outros estados, ele não pode dizer o que Minas Gerais, Amazonas, Paraná, sei lá, que outro estado vai fazer, né? E aí está a grande falha, quer dizer, ele só tem vamos sendo um pouco irônico, um pequeno detalhe, ele só disse como é que, ele não diz como que vai viabilizar economicamente e financeiramente o plano de educação para o Estado de São Paulo, né? Então, esse é o grande problema. É evidente que, dessa forma, não vai haver recursos para pagamento adequado dos trabalhadores do setor educacional, professores, inclusive, e especialmente, né? Não vai ter condições de expandir as escolas, de diminuir o tamanho das salas de aula, de aumentar o número de horas de permanência dos estudantes na escola, e todos esses problemas vão
estar presentes. Né? Essa é a grande falha, não uma das grandes falhas, mas certamente uma falha que provocará outras. Quer dizer, ele não fez a previsão orçamentária, a previsão econômica, né? Diferentemente do que o nosso plano faz. O nosso plano, a nossa proposta, né? Ela prevê um investimento na educação pública no Estado de São Paulo, seja investimentos municipais, estaduais ou da União feita aqui no Estado, que deva chegar a 9,5% do PIB estadual. Né? Aí é possível viabilizar todas as outras metas, todas as metas que nós colocamos no plano independente do governo, independente do Fórum Estadual de Educação, que passa por todas essas questões importantes educacionais. Salário de professor, carga horária semanal do professor, número de horas de presença do aluno na escola, infraestrutura para que a escola atenda adequadamente seus alunos, né? Então, é esse, vamos dizer assim, um dos grandes problemas, a questão do financiamento. E o que ele colocou lá realmente é para perguntar o que aconteceu dele copiar uma lei federal num projeto de lei estadual. Né? Agora, até estranho. Professor Zanetti, pegando aqui o raciocínio do professor Otaviano, 9,5% do PIB estadual, investimento em educação num prazo de 10 anos, ou seja, até 2024. Certo. De qualquer maneira, o PIB... ele não é só uma referência, porque ele pode ser maior em um ano, menor em outro ano. A gente está numa crise econômica no país, o PIB tende a diminuir. Então, se tende a diminuir, também tende a diminuir o investimento em educação, uma vez que uma coisa está atrelada à outra. Não se deveria estabelecer uma meta de valores, por exemplo, por aluno? Então, nós temos também isso, né? Normalmente quando se pensa em financiamento da educação, se pensa no gasto de recursos por aluno, né? Então, e nós estabelecemos, em geral, isso é tradicional no mundo, de um custo do aluno, um custo per capita, do PIB per capita do aluno de um determinado país, de um determinado estado, no caso aqui, de São Paulo. Né? Atualmente, em São Paulo, o custo de um aluno, o gasto do PIB por aluno aqui em São Paulo deve estar entre 10% e 15% do PIB per capita, que é muito baixo, muito aquém daquilo que tradicionalmente os países organizados do mundo utilizam, que beiram quase 40% do PIB per capita, dependendo da área educacional, do nível educacional que você está pensando. A educação infantil, por exemplo, obviamente você precisa de um investimento per capita muito maior. Né? E além disso, o Otaviano já mencionou aí alguns indicadores, nós temos, além da questão do analfabetismo, de indivíduos que nunca passaram pela escola, né? Que seriam iletrados, né? Porque, para mim, analfabeto é quem foi para a escola e continua analfabeto. E esse é o analfabetismo funcional, que é muito grave. Nós recebemos até nas universidades públicas alunos semi-analfabetos. Que é muito maior do que o analfabetismo em si. Exatamente. E muito grave. Na verdade, a existência das instituições privadas de ensino superior e que os empregadores muitas vezes exigem que, ao se candidatar para um determinado emprego, você esteja matriculado numa instituição chamada de ensino superior, na verdade ele está querendo que aquele aluno melhore um pouco o seu nível de alfabetização e aprendizagem das contas, da matemática básica. É isso que, de uma certa forma, justifica o fato de que empresários querem que seus candidatos a empregos simples até estejam. Então, essa é uma questão. A situação da educação no Estado de São Paulo e da educação pública no Estado de São Paulo e privada também é trágica. E é por isso que nós precisamos realmente de um plano estadual de educação que procure organizar de tal forma a minimizar os efeitos danosos que a educação tem ao longo da vida toda de um indivíduo. Né? Paula, em que medida a sociedade paulista está atenta a este momento de apresentação desses planos estaduais de educação e o engajamento dessa sociedade nesse trabalho? Acho
Então, é um momento fundamental da gente debater um plano que ele consiga ter políticas para além das políticas governamentais, que normalmente elas são pontuais e não são para resolver o problema. A ideia do plano é conseguir atacar questões estruturais das mazelas da educação pública no Estado, como essa questão do investimento. Então, o professor Zanetti tocou na questão do analfabetismo funcional. Nós dizemos que hoje é uma exclusão adiada, não se exclui tanto o aluno que consegue o acesso ao ensino fundamental, ao ensino médio, por mais que ainda há um grande índice de evasão, mas se exclui depois, porque ele termina o ensino médio sem ter os conhecimentos necessários, com um déficit educacional muito grande. Então, eu acho que esse debate que a gente está fazendo durante a discussão e a luta pela aprovação do plano é também da qualidade da educação, né? Que educação que nós queremos para os nossos filhos? É uma educação que simplesmente visa dizer que eles se formaram e concluíram o ensino médio sem ter os conhecimentos historicamente acumulados pela sociedade, ter tido acesso a isso, sem ter uma formação para a cidadania, sem conseguir se desenvolver como indivíduo e depois acessar o mercado de trabalho ou o ensino superior, porque a realidade da educação pública do Estado, ela vai na contramão disso, de você ter indivíduos formados, mas nessa situação de ter tido uma educação muito precária em seus anos frequentando as escolas, né, o ensino fundamental e o ensino médio no Estado. De que forma a sociedade fiscaliza a educação do jeito que ela está agora? Independentemente do próximo plano que vier. Sim. Eu acredito que hoje talvez falte um acompanhamento maior, mas também porque a escola não é um espaço hoje tão voltado para a discussão com a comunidade como um todo. Não envolve os pais de alunos, não envolve os alunos. Nós vemos aí, por exemplo, no Plano Estadual de Educação, uma proposta de mudança no ensino médio, de flexibilização, onde os alunos possam escolher sua disciplina. Essa é a proposta do governo. Os professores são contra isso, os próprios alunos são contra isso, mas eles não foram em nenhum momento questionados sobre isso. Então, esse envolvimento também, o governo não propicia isso, né? Isso é simplesmente decretado e está no plano uma mudança, mas que não vem ao encontro das reais necessidades do jovem que está no ensino médio. E só para finalizar esse raciocínio, tem que ser como dessa maneira, essa fiscalização do cumprimento de um plano, por parte da sociedade? Tem que primeiro partir do governo. Se o governo não investe em educação pública, não tem fórmula mágica, não tem como melhorar a qualidade do ensino. Para que se tenha um envolvimento, também tem que criar canais para isso. E hoje não existe. Tanto as políticas que são pensadas para o ensino médio, para o ensino fundamental, elas são feitas de cima para baixo. Elas saem dos gabinetes, mas elas não são construídas, não são discutidas, né? Os professores, eles se mobilizaram esse ano. Nós tivemos uma greve de 92 dias, professores que ficaram 3 meses sem salário e que a pauta de reivindicações, ela não foi atendida em um ponto sequer pelo governo estadual. Então, mobilização há, discussão há, inclusive o apoio da sociedade, dos pais dos alunos, das mães, dos estudantes, foi muito grande essa greve, mas não há efetivamente políticas para conseguir dar resposta ao que a sociedade está pedindo, ou seja, que se tenha um cuidado maior com a qualidade da educação no Estado, um investimento, né, que se tenha uma mudança radical de como é tratada a educação pública hoje no Estado de São Paulo. Aqui na TV Assembleia SP você acompanha o programa Em Discussão. Nós estamos falando hoje sobre o Plano Estadual de Educação, projeto de lei assinado pelo deputado Raul Marcelo do PSOL e que foi elaborado pelas entidades representativas do magistério. Nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida, até já. De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando sobre o projeto de lei do deputado Raul Marcelo, do PSOL, sobre o Plano Estadual de Educação, elaborado pelas entidades representativas da educação. Deputado, nós falamos aqui no bloco anterior sobre os 9,5% de investimento em educação, 9,5% do PIB do Estado de São Paulo. Agora, como é que o plano pretende assegurar essas necessidades de financiamento da educação? Então, Mauro, olha, primeiro que é importante que seja dito que o Estado de São Paulo, em relação ao PIB, investe muito pouco em educação. 3,7% do PIB do Estado de São Paulo apenas vai para a educação. Se nós fôssemos considerar, como o professor Otaviano propôs, o Estado de São Paulo como um país, ele ia perder para quase a maioria dos países sul-americanos e da América Latina. Então, portanto, São Paulo está muito aquém do investimento. É só ver, por exemplo,
quanto que ganham os nossos professores da rede pública estadual, não é? Tem professor por hora-aula hoje, depois a Paula até pode falar melhor sobre isso, é R$10 por hora-aula, né, professor da rede pública estadual. Não é? Então, o Estado de São Paulo investe muito pouco e a proposta nossa qual é? Um aumento, não um aumento rápido e abrupto, é um aumento paulatino desses investimentos em educação, porque não dá para a gente sair e construir um sistema, porque nós não temos um sistema hoje, Mauro. Eu visito escola, você vai numa escola, a escola não tem nenhuma quadra sequer coberta. As crianças praticam educação física ao relento. Não tem um vestiário para a criança poder tomar um banho, entendeu? Você não tem às vezes não tem um multimeios para poder passar um filme na escola, né? Escolas com infiltração. Nós não temos um sistema educacional no Estado de São Paulo, isso precisa ser dito, né? Você não tem, as escolas não estão nem sequer equipadas. Por isso que nós precisamos investir muito na educação de São Paulo. No futuro, depois, nós podemos até reduzir esses investimentos, né? Mas depois que nós criarmos um sistema, o problema é que nós não temos um sistema hoje. Tem escola aqui em São Paulo que não tem nem sequer um muro, né? O professor fica ali preocupado muitas vezes, João Zanetti, é com o problema do tráfego na porta da escola, é com a violência na porta. Então, nós não temos um sistema educacional hoje implantado no Estado de São Paulo, né? Proposta nossa aí de forma gradativa, aumentando até chegar no nível de 9,5% do produto interno bruto de São Paulo sendo investido em educação. Eu acho que é uma discussão necessária. É importante dizer também que o Estado de São Paulo fez um debate muito rico e importante nos planos municipais de educação. Quem acompanhou pela imprensa, nas cidades médias principalmente, né? Nós tivemos uma mobilização grande da população em torno dos planos municipais de educação e eu acho que a sociedade está madura para fazer essa opção, né? Que é uma opção que significa o quê? Significa retirar dinheiro, recursos de outras áreas, né? Combater a elisão fiscal, combater a sonegação fiscal, mexer, por exemplo, que está sendo apontado no nosso plano, que está previsto na Constituição e até hoje não foi colocado em prática ainda, que é a taxação das grandes fortunas, taxar de forma forte a transmissão de herança, porque infelizmente no Brasil, transmissão de herança, a média nos países ricos é 30%, 35%, até 40%. São Paulo e TCMD é de 4% apenas. Então nós temos uma margem enorme de crescimento. O governador pode repactuar a questão da dívida pública de São Paulo. Esse ano a previsão do orçamento de São Paulo é 40 bilhões de reais. Né? Se a gente juntar a Secretaria de Educação com a Ciência e Tecnologia. Né? 16 bilhões o governo de São Paulo vai mandar para o governo federal para a rolagem da dívida. Uma dívida que era de 35 bilhões em 1997 e hoje está em 248. Portanto, é preciso que se faça uma repactuação em torno disso. Então, nós temos caminhos alternativos para levantar recursos, para enfrentar o problema que é estrutural em São Paulo, que é o fato de nós não termos ainda no Estado um sistema consolidado de educação para poder fazer com que essa juventude chamada de neném, né, que nem estuda nem trabalha, possa ter uma perspectiva, né, dentro das escolas, e isso vai aumentar a produtividade. Né? Nós podemos, por exemplo, se fizermos a inversão que está sendo feita no nosso diagnóstico, que é da privatização do ensino superior em São Paulo, porque o problema da universidade privada também é que ela não faz ensino, pesquisa e a extensão, né? Então ela não consegue produzir ciência. Né? Nós temos 6% hoje apenas dos alunos, dos estudantes, né, matriculados em instituições do ensino superior público no Estado de São Paulo. Então nós precisamos fazer uma inversão disso. Isso custa recursos, todos nós sabemos, são alguns bilhões de reais, mas a sociedade precisa se posicionar diante desse fato, porque do contrário, nós vamos continuar marcando passo como nós estamos. Né? O Estado de São Paulo hoje está marcando passo. Aliás, o ano passado a economia do Brasil regrediu 0,6% do PIB, São Paulo regrediu 3% do PIB. Então nós estamos marcando passo. E um dos caminhos, né, e agora estamos sob o lema da pátria educadora, então um dos caminhos é a educação, e nós precisamos investir pesado. Eu acho que está no momento, a sociedade de São Paulo está madura para fazer essa opção, a opção de colocar mais recursos na nossa educação. Professor Zanetti, o Plano Estadual de Educação apresentado pelo governo, que chegou aqui à Assembleia Legislativa, veio com atraso. Para chegar em junho, chegou em agosto. Em que medida isso atrapalha a discussão, implica em alguma coisa a discussão das 3 propostas que estão na casa? Na verdade, nós estamos atrasados de mais de uma década. Quer dizer, na verdade, São Paulo está sem plano estadual de educação desde que o primeiro plano estadual, aliás, aprovado na gestão de Fernando Henrique, né, e o governador de São Paulo na época era do mesmo partido, então era natural e o Alckmin fez isso. O Alckmin, na gestão de 2003,
Ele apresentou o seu, disse que apresentaria, e as entidades constituídas através do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública se organizaram e fizeram esse estudo aqui. Então, esse aqui é o Plano Estadual de Educação que tramitou aqui na Assembleia Legislativa por uma dúzia de anos. Então, na verdade, este plano, se nós estivéssemos vivendo numa democracia representativa em que a Assembleia Legislativa representa os anseios da população e das entidades representativas da educação, movimentos sociais, a APOESP, que também participou desse plano. É o maior sindicato de professores do Estado, o maior sindicato do país, na verdade. Então, o que se esperaria? Que esse plano fosse para o plenário. O governo apresentou o seu em 2003 e o governador Serra, do mesmo partido, pediu a retirada dele em 2008. Levou 1 ano e meio para a Assembleia atender o pedido do governador. Só saiu 1 ano e meio depois, em 2009, final de 2009. Então, o nosso plano deveria ter sido pautado na casa, e não foi. Então, isso mostra como a nossa República, o lado, pelo menos, legislativo da República, não sabe exercer o seu poder. Professor Otaviano, o Plano Nacional da Educação foi aprovado no ano passado. Os estados e municípios tiveram 1 ano para a elaboração dos seus projetos. Os municípios também estão preparando e já estão aprovando as suas matérias nessa área? Sim, os municípios e os estados estão discutindo, preparando, alguns já aprovaram, alguns ainda mantêm em discussão. Alguns municípios já aprovaram? Presumo que sim, presumo que vários municípios já têm aprovado, inclusive estados também já aprovaram. Mas é possível um município aprovar antes mesmo da aprovação do próprio estado? Em princípio é possível, porque a lei nacional, o Plano Nacional de Educação obriga municípios e estados a apresentarem as suas propostas até o dia 25 ou 26 de junho, o município de São Paulo. Até 24 ou 25 de junho desse ano. Então, todos deveriam ter apresentado mais ou menos na mesma época, uns independentes dos outros, né? Então, pode sim. Agora, eu queria aproveitar e voltar um pouco na questão do financiamento. Sim. Né? Porque, até pegando a questão de novo a abertura do programa com a proposta do governo, né? Quando o governo fala em seguir o Piso Nacional de Educação, que é uma das coisas que está lá, é óbvio que ele tem que seguir porque é lei nacional, né? Agora, o que ele tinha que pôr é um piso estadual compatível com a realidade econômica do estado de São Paulo. Porque a renda média no estado de São Paulo é, grosso modo, 75% superior à média dos outros estados. Então, um piso nacional pode ser ótimo para um estado onde a renda per capita é relativamente baixa, ou pelo menos ser aceitável. Mas para o estado de São Paulo é totalmente inaceitável. Quer dizer, então, ele tinha que ter colocado isso. Quer dizer, eu não entendo como que o governo do estado faz uma proposta com esse padrão absolutamente insuficiente. Repetir que vai seguir o piso nacional. Ora, o piso nacional é irrealista para São Paulo, ele é muito baixo, né? Aqui o custo de vida é muito mais alto, os aluguéis são mais altos, comer fora de casa é mais caro, um imóvel custa mais, as pessoas gastam mais tempo para chegar no local de trabalho e tudo é mais caro. Então ele tem que ter um piso estadual, né? Acho que esse é um ponto importante. Quanto à questão do salário dos magistrados, é a mesma coisa, ele devia ter uma definição mais geral, inclusive mais adequada, né, comparando com a renda média do trabalhador paulista, porque quando ele reproduz, de novo, cópia-cola da lei federal. O governo fez, na meta 17, que diz respeito ao salário do magistério, um cópia-cola da rede federal, da lei federal. Ora, a lei federal fala em salário médio de trabalhadores no país. Ele tinha que adaptar isso para trabalhadores no estado de São Paulo, né? Porque você igualar salário de professor com salário médio de pessoas com igual formação educacional na média nacional é insuficiente para o estado. Aqui a vida é mais cara, a renda é mais alta, os salários para serem atrativos têm que ser melhores. Então isso mostra um total descuido por parte do governo do estado, um desrespeito, uma prática de cópia-cola inaceitável, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Sobre o ponto que você levantou agora há pouco, Mauro, sobre a queda do PIB, né? Uma eventual queda do PIB, que por sinal o deputado Raul Marcelo lembrou bem, quem puxou o PIB para baixo foi o estado de São Paulo.
A queda do PIB de 0,6, aí você citou, 0,6, ela foi puxada basicamente pelo estado de São Paulo. É os 3% de São Paulo, cujo peso na economia é 30%. Foi ele que puxou para baixo, né? Mas, de qualquer forma, essa pequeníssima variação do PIB, 2% para mais, 2% para menos, quando a gente está falando em passar do investimento de 3,7% do PIB para 9,5% do PIB, a ordem de grandeza é outra. Quer dizer, então, se a gente tivesse o financiamento da educação envolvendo, por exemplo, 9,5% do PIB estadual em educação, né, a realidade seria totalmente diferente. Né, e não ia ser 2%. Claro que 2% a mais é melhor do que 2% a menos, não resta dúvida nenhuma. É o ajuste fino. Agora, o problema é que está faltando triplicar o volume de recursos em educação no estado de São Paulo, inclusive nos municípios. Né? Quero tratar dessa questão que o professor Otaviano colocou sobre a valorização profissional, que é tão necessária no nosso estado. Os professores no estado de São Paulo, eles recebem em média 75% menos que outros profissionais com mesma jornada e mesma formação. Então, é um profissional que vai formar todos os outros profissionais e tem uma desvalorização enorme em seu salário. Isso ocasiona que muitos profissionais do estado tenham a dupla jornada de trabalho. Então, o professor ele trabalha, além da rede estadual, na rede municipal, na rede particular, com jornadas que chegam a mais de 64 horas semanais, ocasionando uma jornada extenuante, uma falta de condição de preparar sua aula, o seu trabalho e também o adoecimento. Então, isso também traz uma pouca atratividade, é uma carreira que os jovens que saem da universidade não veem uma carreira atrativa. Hoje, ser professor no estado de São Paulo, na rede estadual, não é atrativo, porque não tem um plano de carreira estabelecido, né, que consiga ter as evoluções funcionais e que você tenha lá a garantia de ter a aposentadoria. Isso é muito difícil, né? Tem professores que esperam 3, 4, 5 anos na fila para conseguir aposentar, mesmo já tendo o seu tempo, né? Então, não é atrativo e esse rebaixamento salarial, ele faz com que a gente não consiga, muitas vezes, fixar o professor. Tem professor que passa num concurso para a rede estadual e acaba exonerando seu cargo, ou seja, saindo da rede estadual porque vai ter que buscar ou outra profissão ou trabalho em outra rede. Além disso, tem uma precarização na forma de contratar o professor. Nós temos no estado de São Paulo mais de 50 mil professores que são contratados, ou seja, que são aqueles professores que não têm os mesmos direitos do professor que entra pelo concurso público, que é efetivo na rede. E isso também ocasiona um problema muito grande para esse profissional do estado. Para a gente fechar esse bloco, Paula, você falou que não é atrativo ser professor no estado de São Paulo. Como este plano estadual de educação elaborado pelas entidades faz com que a função de professor seja atrativa e como é que garante as condições de trabalho, como é que garante os salários, essas questões que foram as questões que fizeram a categoria entrar em greve. Você acabou de citar que a categoria ficou em greve por 92 dias. Sim, eu vou citar duas questões. Uma da valorização profissional, que o plano prevê um aumento de 80% até 2018, chegando a 120%, para que haja essa equiparação com os demais profissionais, né, do estado. E uma outra questão que diz respeito à superlotação das salas de aula, que é um problema que muitos professores vivem no estado. Só em 2015, 3 mil salas de aulas foram fechadas na rede estadual, né, no ensino básico, e com isso, consequentemente, tem-se a superlotação das salas de aula. Então, o professor não consegue desempenhar o seu trabalho. O projeto de lei, a iniciativa do deputado Raul Marcelo e das entidades, né, que nós estamos discutindo, ele prevê um máximo de alunos por sala de aula, de 25 alunos por sala de aula no ensino médio e no ensino fundamental 2, e no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, de 20 alunos por sala de aula. Eu acho que aí você melhoraria as condições de trabalho com menos alunos em sala de aula. Fora o investimento, né, que aí é quase assim um consenso. Você precisa ter investimento e com o investimento você melhora a infraestrutura, né? Hoje a gente não tem nem biblioteca, a sala de informática nas escolas estaduais ela funciona só em meio período, porque o governo do estado cortou os monitores da sala de informática, ou seja, não se tem essa estrutura adequada de trabalho que também pode ser garantida com a aprovação do plano. Este é o programa em discussão aqui na TV Assembleia SP. Estamos falando sobre o projeto de lei do deputado Raul Marcelo do PSOL, elaborado pelas entidades representativas da educação, sobre o Plano Estadual de Educação. Mais um intervalo, voltamos já.
De volta com o programa Em Discussão, aqui na TV Assembleia SP. O nosso tema é um projeto de lei de autoria do deputado Raul Marcelo do PSOL, o Plano Estadual de Educação elaborado pelas entidades representativas da educação. Professor Zanitec, pegando o raciocínio, a esteira do assunto da Paula, das condições de trabalho nas escolas do ensino fundamental, ensino médio e no ensino superior. Então, o reflexo do que disse a Paula, da desvalorização do salário, principalmente, e também das condições de trabalho que os professores encontram, é um desestímulo para os estudantes, os poucos estudantes, porque nós temos muito poucos estudantes estudando em escola pública de ensino superior em São Paulo. Então, é comum, por exemplo, na licenciatura do Instituto de Física da USP, a evasão é muito grande. Por que é grande? Uma das causas principais é o baixo salário, as péssimas condições de trabalho que esses alunos... Eu encontro estudantes que fizeram concurso e 6 meses depois abandonaram a escola em que estavam dando aula porque não tinham condições de aplicar aquilo que aprenderam na sua licenciatura. Uma que tem, de um lado, um projeto do governo de seguir os textos publicados, sem levar em conta ou a possibilidade de que as escolas construam o seu projeto político-pedagógico, a sua proposta de educação. Então, esse é um problema bastante sério. Quer dizer, a grande maioria dos estudantes que se formam nas licenciaturas públicas, portanto, os cursos que formam professores para o ensino fundamental e para o ensino médio, a maioria não vai para a escola pública para dar aula. Vai fazer qualquer coisa na vida, dar aula em algumas instituições particulares que têm um salário um pouco melhor, ou então vão fazer outra atividade profissional distante, portanto, daquilo para o qual foi formado. Então, um desperdício enorme que nós temos aí também como reflexo daquilo que a Paula mencionou, que é o baixo salário e as péssimas condições de trabalho, que o nosso plano pretende que isso seja revisto, que nós possamos não só valorizar os profissionais de educação, como também melhorar a infraestrutura da escola, criando laboratório de física. É rara a escola pública que tenha um laboratório de física em que o professor possa fazer experiências básicas para a aprendizagem dessa ciência. Professor, eu errei o seu nome, o senhor me perdoe, é Zanitec, não Zanitec. Eu errei, mas me desculpe. Deputado, no ensino superior, o Plano Estadual de Educação, aqui proposto pelas entidades, prevê triplicar o número de vagas. Isso é possível num curto prazo? A previsão que nós estamos colocando são um horizonte de 10 anos, Aí é aquela questão, quais são os objetivos que a sociedade se coloca para ela, nós temos que ter ousadia. Eu acho que o desenvolvimento do Brasil, como dizia o Celso Furtado, ele depende da vontade política. E as pessoas que estão à frente do Estado precisam ter coragem no Brasil. A pessoa que se dedica à vida pública no Brasil precisa ser corajosa. O Celso Furtado sempre falava isso. Por quê? Porque do contrário nós vamos continuar nessa marcha que nós estamos já desde os anos 80, que é uma marcha regressiva. O Brasil está em processo de regressão. Se a gente pegar, por exemplo, a presença da indústria na riqueza do país, que chegou a passar de 30% nos anos 80, hoje está chegando a 15%, 16%. Então nós estamos perdendo plantas industriais que estão se deslocando principalmente para a Ásia, e muitas indústrias no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, estão fechando a linha de produção, se transformando em galpões para importar bens e mercadorias que vêm da Ásia. Portanto, o Brasil ele perdeu o rumo na sua política de desenvolvimento. E, ao perder o rumo na sua política de desenvolvimento, a educação, que é uma mola fundamental, que é um centro estruturante, também acabou ficando aí, em que pese todo o esforço da sociedade para construir, do ponto de vista jurídico, propostas importantes. Nós estamos aqui debatendo do plano jurídico, a construção de uma lei. Qual que é o problema dos outros planos, tanto o plano nacional? É porque nós avançamos muito, e da LDB também, no plano jurídico, mas da hora do financiamento, que é o plano econômico, é que a coisa está emperrando no Brasil.
Então nós estamos marcando o passo nessa área. Eu acho que o estado de São Paulo, que é o estado mais industrializado do país, o estado que tem uma responsabilidade imensa, nós temos os institutos de pesquisa, o censo tecnológico, em grande medida estão concentrados aqui. Então São Paulo pode dar abrir um horizonte imenso aí de possibilidades para o Brasil, se nós conseguíssemos, né, mobilizar a sociedade e fazer essa opção pela educação em São Paulo. Então eu acho que esse é o grande desafio que está colocado. O contrário, Mauro, a previsão é que nós vamos virar uma grande benfeitoria moderna, uma plataforma de exportação de matéria-prima, né? E com algumas maquiladoras. O México já tem esse negócio, já, né? Na fronteira com os Estados Unidos já tem empresas que é só o galpão, né? Ela monta as coisas, mas o conhecimento tecnológico não está ali. Ela monta ali e exporta para os Estados Unidos. Então, eu acho que nós precisamos pensar grande no Brasil, né? Nós precisamos admitir que nós vamos virar aqui uma benfeitoria de exportação de matéria-prima. E aí, quando desvaloriza a matéria-prima, como aconteceu agora, os minerais aí, em média desvalorizaram 40%, caiu o preço da soja, aí a gente entra em crise. Aí entra em crise e o governo, para sair da crise, apresentou o quê? E é uma tragédia, né? Cortou 9 bilhões os poucos recursos da educação, o governo federal, que tem aí a insígnia da pátria educadora. Então eu queria dizer que eu acho que a sociedade tem que pensar grande, nós precisamos pensar grande, né? Da mesma forma que em 1930, 1920 nós pensamos grande, o Brasil foi industrializado, porque o Brasil era uma fazenda, né? O Brasil, com o crescimento econômico grande, conseguimos fazer a inclusão de muitas pessoas, nós sofremos um revés que foram as ditaduras militares. Mas o Brasil deixou de ser fazenda e virou um país industrializado. Nós precisamos pensar grande novamente, né? E pensar grande significa aportar o volume enorme de recursos para essa área da educação. É essa discussão que nós estamos nos propondo a fazer aqui na Assembleia Legislativa e também percorrer todo o Estado, chamar a sociedade para refletir sobre essas possibilidades, né? Professor Otaviano, uma das consequências do problema educacional, da crise educacional, é a criminalidade, a violência, aí entra a questão também da redução da maioridade penal, que muito tem se falado. Em que medida o Plano Estadual de Educação, desenvolvido aí pelas entidades, contempla a educação no sistema prisional, dentro das cadeias? Bom, isso aí é um assunto técnico, né? Especializado, que não é exatamente a minha área de trabalho, né? Certamente a educação formal ela tem consequências em todas as atividades sociais, né? Quer dizer, seja na questão da inserção da pessoa na sociedade, do desenvolvimento psicológico da criança, do não marginalização, das perspectivas que é dada, as perspectivas que são dadas aos jovens, né? Porque essa questão da criminalidade é a perspectiva que o jovem tem. Ele não tem perspectiva nenhuma. Quer dizer, ele vem do meio pobre, problemático, uma situação familiar também complicada e a perspectiva é quase nenhuma. Quer dizer, então, mas a educação aí pode só ser meramente, vamos dizer, alguma coisa positiva a mais, mas não a solução do problema, né? Ela é alguma coisa a mais, muito importante, né? Mas não vai ser capaz, ela por si só, de resolver o problema. Agora, eu queria aproveitar e enganchar alguns comentários no que o deputado Raul Marcelo fez sobre os aspectos econômicos. Porque o investimento em educação, ele não é investimento a fundo perdido. Ele é um investimento de altíssimo retorno. Existe um trabalho na área de quantificação dos investimentos em educação que calcula a taxa de retorno do investimento em educação. Quer dizer, de cada 100 reais, 100 bilhões de reais ou 100 dólares que se investe em educação, quanto isso provoca de aumento do PIB. E a taxa, que seria a taxa de retorno, assim como o mesmo cálculo se faz do investimento industrial, agrícola, portos, aeroporto, estrada, etc. As taxas de retorno variam bastante de país para país e de nível educacional para nível educacional. Mas em números aproximados, no Brasil, a taxa de retorno calculada por vários especialistas que fazem esse cálculo é da ordem de 10% a 20%. Varia um pouco se o investimento é no ensino fundamental, superior, se é no norte, se é no sul, no nordeste, no sudeste. Então tem pequenas variações, mas é uma taxa de retorno que vai aí na faixa do 10% a 20%. Ou seja, o investimento se paga, não é um investimento que é feito a fundo perdido, né? Dito de outra forma, para haver um aumento do PIB, da produção industrial, da produção econômica do país, da produção de bens e serviços, é necessário haver educação. Quer dizer, é gente formada, quer dizer, você não aumenta o parque industrial de um país por decreto, por vontade, etc. Você aumenta se tiver
químicos, engenheiros, técnicos, especialistas, etc., que vão viabilizar esse aumento, né? Que é a outra forma de dizer sobre a taxa de retorno do investimento educacional. Então, a educação é absolutamente fundamental, não apenas para a integração social, dar perspectiva para as pessoas, cada um ter os seus direitos e entender as suas obrigações como cidadão ou como cidadã e seus direitos civis, etc., mas também é um instrumento de crescimento econômico. É estritamente impossível crescer a produção econômica de um país se não tiver pessoas capazes de fazer aquilo. Quer dizer, então, é fundamental. E isso é muito importante. As pessoas precisam entender que investir em educação tem taxa de retorno e muito alta, e competitiva, inclusive, com taxas de retorno em outros setores. Então, investir 9,5% do PIB, eu vou arredondar, se você investir 10% do PIB a cada ano, o PIB vai crescer 1 ou 2% por conta desse investimento. É a taxa de retorno que eu me referi de 10 a 20%. Então, cada 10% do PIB que você coloca aí é gasto num ano, mas ele se paga em 5 ou 10 anos, ou seja, o PIB cresce, né? Então, é um instrumento importantíssimo. E o corolário disso é o seguinte: não investir não cresce, que é o caso do Estado de São Paulo, inclusive, que já foi 50% da economia brasileira e hoje é 30%. Ele perdeu espaço porque o nosso sistema educacional não está de acordo com a demanda, a necessidade, as possibilidades da economia paulista. Ô Paula, como é que se deve, eu vou terminar o programa com você, como é que se deve punir os estados ou os municípios que não cumprem os seus planos de educação? O Plano Nacional de Educação não fala nessa punição, talvez alguma coisa em relação aos estados não conseguirem os seus financiamentos na área, nesse sentido? Sim, o Plano Nacional ele dispõe que haverá um corte de recursos se esses planos não forem elaborados, né? Eu acredito que o plano ele vai de uma vontade do governo de conseguir ter uma outra política de educação, né, que hoje não se tem. Eu acho que para além de punir o Estado que não se cumpre, é necessário que a gente tenha uma mobilização, uma discussão em torno da importância de aprovação de um plano que atenda aos interesses da população e que faça, eu acho que o projeto que nós estamos discutindo, o deputado Raul Marcelo, ele coloca questões essenciais. Por exemplo, você não passar recurso público, transferir recurso público para a educação privada. Eu acho que essa é uma questão até de concepção, de que educação nós queremos. Quando você tem uma transferência grande de recursos para a educação privada, você deixa de atender o público. Isso acontece muito no nível da educação infantil, na educação superior, mas também precariza todo o ensino básico. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental que está contemplada no plano, e o plano ele consegue ter um projeto estruturante para que a gente entenda a educação como forma de superar as desigualdades sociais, porque hoje o que se tem a educação, ela acaba sendo uma reprodutora das desigualdades, porque ela não proporciona oportunidade para as crianças, para os jovens que estão frequentando a educação pública, ela não tem essa função social não é cumprida. Então, acho que a aprovação do plano ela tem que ser pensada nesse sentido, da educação como um meio para superar as desigualdades sociais que a gente tem no nosso estado e no nosso país. A melhor fiscalização de um plano de educação é aquela que parte da própria sociedade, a sociedade quem pune aquele que não cumpre? Eu acredito que sim, mas isso a gente precisaria de melhorar um pouco a cultura política nossa, né, da população, de acompanhamento, né, das instituições, né, dos próprios políticos eleitos. Eu acho que falta um pouco isso, mas aí que a gente vê da onde vem, né? Se você não tem uma escola funcionando, e se o jovem não aprende isso na escola, a ter a sua participação social, a ser cidadão, ele também não vai ser alguém que vai cobrar o poder público depois. Então, é todo um ciclo que a gente tem que atacar para conseguir superar essa situação. Mauro, mas na proposta que nós encaminhamos aqui junto à Assembleia, estamos pautando para discussão, tem um artigo lá, um dispositivo, que prevê não só o descumprimento de direito fundamental, caso o governo não cumpra a execução do plano, como também a possibilidade da inclusão no descumprimento de intervenção, de tornar o Estado de São Paulo passivo de intervenção federal, como já acontece aí quando o Estado de São Paulo descumpre matérias penais, matérias civis. Portanto, no nosso projeto tem sanção, e é importante que se diga aqui, né? Tem 3 propostas tramitando na Assembleia, as outras 2 não tem nenhum tipo de sanção. A nossa tem sanção, mas é claro, a sanção mais importante é a sanção da própria população, que é quem paga os impostos e financia o Estado de São Paulo.
Nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a presença de todos aqui nesse programa em discussão na TV Assembleia SP. Hoje nós falamos sobre o projeto de lei do deputado Raul Marcelo do PSOL, elaborado pelas entidades representativas da educação, o Plano Estadual de Educação. A você de casa que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Tchau, até o próximo tema.